que saber perante cada homem que nós está nele, perante ele. Você está falando, gente, cometendo ligações. E tem ligações fortes e perigosas. Vou falar que a Chechênia é parte da Federação Russa. Nunca ninguém que pode vir em Reino Unido. Eu falo como bem para bem, engana papel de visita normal. Cidadão pode bem para fazer. Nunca pode ter chefe de Estado, primeiro-ministro, que não diz logo, primeiro-ministro português. Eu falo como bem para bem visitar primeiro-ministro da Escócia, e que existe. Bem para bem visitar primeiro-ministro da República da Irlanda, e que existe. Bem para bem visitar primeiro-ministro do país de Gales, que existe. Tem que bem visitar primeiro-ministro do Reino Unido. Mas tudo 4 constituintes ou 3 constituintes tem que ser primeiro-ministro. Escócia tem que ser primeiro-ministro, Irlanda do Norte tem que ser primeiro-ministro, próprio país de Gales tem que ser primeiro-ministro. Mas tem primeiro-ministro que é do Reino Unido, que é de Inglaterra. Não é eleição está sendo autônoma, cara, quem estava essa eleição? Vamos para a gente entender que manda nem enquadra você. Depois, e que até ninguém que por falar como não vai para a Escócia, vai falar como a Escócia é que me tem visto. E que existe. E que até ninguém que por visitar o país de Gales ou Irlanda do Norte, vai falar como Irlanda do Norte, Irlanda do Norte que me tem visto, não. Mas para mostrar vos como é país soberano. E na questão orgulho de juga. Escócia tem jogar contra a Inglaterra para eliminação. Eles tudo que faz parte do Reino Unido por jogar contra a Inglaterra. Ele está sendo cada nação individual em termos de política e um único Reino Unido. E que até ninguém que pode fazer. E mesma coisa que está acontecendo na Federação Russa. O que até ninguém que pode fazer na história. Primeiro chefe de Estado que visitou a Chechênia e chama El Mokhtar. Ele estava se recorda tudo. Chechênia faz parte da Federação Russa. Uma vez que vai entender Vladimir Putin, é normal para tudo que países. Porque ainda no mundo, eu falo como não tem embaixada da Escócia ali na Portugal, não tem embaixada da Escócia na Guiné-Bissau, que existe. Então tem só único embaixada do Reino Unido. É só para entender que ligações perigosas. Cá não está perante Sissoko Embalo. Sissoko Embalo é um homem tão perigoso que está conseguindo fazer e único como é no mundo. Ele está conseguindo ir na Arábia Saudita e toma dinheiro. Ele vai elogiar Israel. É uma ligação tão perigosa que a gente se percebe. Está tomando dinheiro na mão da Árabe e panti e chega mais Israel. Está fazendo Israel como a meu aliado. Que eles automaticamente está para mais de alguns materiais, por exemplo, em termos de segurança e coisas assim, tudo. A Árabe está ficando a jogar sim. E o único que está fazendo ligações perigosas é Sissoko. Sissoko Embalo que está capaz de entre a Rússia ou entre a Chechênia. Sempre foi um homem de ligação perigosa. Venda de passaporte e caos que Sissoko Kunsal. Sissoko é tão perigoso que a Guiné-Bissau não provar nessa coisa através de Biaganantan. Não vai para a bolsa uma coisa. Quando está fora da boca, uma boca se vê. Dia que Sissoko levantar de poder, é como a luta. Bom, eu como tudo 88 ilhas, tanto habitado e não habitado, de Guiné-Bissau está vendido. E agora que não é papel, nós patriota, não é papel de Guiné-Bissau, gente está levando ele como não está brincando. A minha senhora por cá papel porque está muito gripado, agora eu brumeio, assim, cara tudo assim, nariz na chuva com força. Está muito gripado, bom assim tinha voz. Por não nunca sinta ele para papel. Mas não é por deixar questão de passaporte. Pé passa. Para não mostrar vos que ligação perigosa do Sissoko. Na punta vos. Naquela parte do mundo, como presidente que tem ligação perigosa, ele está sendo o primeiro a responder. Será que o governo de Guiné-Bissau existe? Ou a droga apanhada na Guiné-Bissau, flagrante delito. Próprio Rui Barros, que é o primeiro-ministro, chefe do governo, que esse governo, é nega fazer pronúncia, é nega fazer pronunciação sobre que questão. Nunca se vai lembrar direito. Quem que foram, tá? Se só gostava no exterior, instruir Delfim, para Delfim, na casa, não é para ver caso de polícia. Nunca se vai subir na direita que não estava na casa de polícia.
matéria, quando eu falo caso de polícia, exclusivamente matéria criminal e direito público separado. Caso de polícia, o Presidente da República que está a pronunciar sobre aquilo. E tem a ver com justiça. Se só agora caso de polícia, daqui apanharam 2 toneladas e meio de droga, ou 3 toneladas, 4, sei lá. Se só agora pôs esse porta-voz do presidente para mim falar que graças a apoio de uma força, que leva se socorro, não vai mandar se usa para pronunciar se que está envolvido no tráfico internacional de droga. Na punta voz, que por levar Marcelo Ribeiro Souza para usurpar a posição do governo, para ele manda se porta-voz. Aquilo é ridículo. A qualquer parte do mundo é ridículo. Na caso de polícia, porque o cumprimento judicial, quem está fazendo é o governo. Na punta voz, como é que é possível, na cada caso de polícia, de crimes internacionais, contrabando, tráficos internacionais de droga, tráfico internacional de ser humano, tudo se socorre está participando primeiramente para defender. Não se socorre a se faz pena. Embaixador do Reino Unido na terminar seu mandato na Guiné-Bissau, o período que estipulado como e tem que exercer função embaixador de Guiné-Bissau para Senegal que Guiné-Bissau junto. E vai fazer que se socorre. Se socorre sinta e põe câmera aí na foca que aquilo aí na papel inglês que aquilo. Por que mandou a gente ideia que ela se socorre mede põe também câmera a gente só vê aqui na papel. Pergunta vos, assim é a pergunta. Nós não é ali sinta interagir com por isso de duas maneiras, embaixador ou embaixatriz de Reino Unido. E papel aquele simplesmente e sinta na papel, how are you? Estou aqui na papel inglês. Falou como a mim papel inglês que se socorre, tá papel inglês. Engana falou como eu obrigado inglês, mas tá papel inglês razoável que audível mesmo, tá do pontinho de eu perceber tudo que aqui na papel, tá papel normal. Isso é papel normal. Mas a hora que tinha forma, hora que foram tá tinha, tá fingindo como é Covid. E eu vi tá papel inglês normal, se eu tá papel inglês normal, que lá que tem nem dúvida. Não se vê que é assim na fala voz. Então, portanto, o porquê que manda a os não é que aqui embaixador do Reino Unido, simplesmente embaixatriz do Reino Unido e sinta aquele e o papel que é normal. Que outro está nega? Aquilo que é importante, não volta para a questão de passaporte. A mim, que é que tem sempre a questão, nessa negócio? O porquê que mandei se socorro que está comentando situação, questão que extremamente incomentável naquele aspecto. E questão que não está falando, que alguém falou tudo que como punta. Que o Conselho de Justiça e membro do governo, se eu vou falar algo assim como agora Armando Barbosa. Armando Barbosa está agora preso na fronteira de Portugal. E está falando como é caso de polícia. Caso de polícia que está a comentar porque pertence à justiça. Ou seja, me se trazer cabeça em termos de investigação. Nunca me estou entrando naquela. Me se punta a voz. Que é que está falando de Sissoko? Ou seja, tonelada de droga ria na Bissau. Sissoko manda Delfim peso para a posição de coisa. Graças à colaboração de forças de Força de Defesa Nacional, graças à colaboração de a imprensa internacional na passa, o único que a imprensa internacional dá mérito e da polícia judiciária, sem englobar nenhuma outras forças vivas de Guiné-Bissau, que engloba como e papel não são que fala assim como é que chama? Quiguintes. Vou pegar para você. E trata eles de quiguintes, quer dizer que sério como é outro se quiguintes. Vou desculpar. Vou ver então direito para encontrar a voz para entender direito o que tem. Vou desculpar, minha irmãos, mas vamos para enquadrar, gente. Nunca me estive a ver em enquadramento, mas não tentar enquadrar a voz. Onyatra. Ba, não está vendo para não vaga. Não está sempre alguém na lista, não garante está. Está. Que estudo se chega a cara.
Panci. Konyatra. Ba, não tá vendo a fada no bagam. Não tá sempre ali na visão, não garante está. Que as tudo se chete a cara. Não garante, não tem garante. Não acompanha na, ninguém me diz presidente da República. Darang que tem gente tá falando para, apa itu tuh. Kita ne forum de equilíbrio político lá, kana boa para falar de pouco desculpa, aquela que bandian da gente diga de bandian da. Abandian da gente da India da que pega se traz. E uma se chegou lá. Tava lá com os domingos falando não como se panhava que tudo. Maruvas que caro, como falou kana panhas, domingo kana ser do tava da ser aquela. Se urna pudo na jornada. Entramos com domingos. Bana votar aqui. Entramos com mina votar. Na jornada bos para kurang. Isso ele quer kenapa? Portanto, isso uma hora por na tampudo, entre badi que gente na votar na. Porque eu prefiro badi que 25 de aqui. Que gente, a não está tratando de gente. Panhareva que ele se fala. E na vai ter. Que gente, a não. Então, um mensagem. Tá caindo por lá um pouco. Eu preferi, assim que eu falei, eu prefiro badi que 25 de gente de nós, a nosso lixo. Nosso lixo. Muito bem. Bom, que manda mostrar você, ele me pediu dinheiro aos muçulmanos, desculpa, se como tudo gente que trabalha no princípio do Marxismo com embalo, e nem que eles que têm é princípio e o Marco está tentando aproveitar a religião depois de estar com a respeitar esses sotaguentes para se tudo que quer. Muito bem. O Marco é um perigo. O Marco, independentemente de um perigo na narcotráfico, o Marco é um perigo na tudo, em termos de divisão, em termos de tudo. O Marco não está seguro a você e cana mati eleição na Guiné-Bissau. A gente está falando assim como mas Gervásio, a outra fala como o Marco cana mati eleição na Guiné, ao mesmo tempo mas eu estou falando gente de como para por parar, vamos falar agora assim não. Política está fácil. Em termos políticos, o Marco não faz política, não tem que fazer política, não prevenir tudo que não fazer em termos políticos. Se não é provisão, é a palavra de Deus. Não é provisão, é que mostra a voz em termos de facto. Ligações perigosas de tráfico de arma, do Marxismo com embalo, tráfico de droga, tráfico de passaportes, para poder facilitar viagem de terrorismo para manga de países terroristas, aliás, para manga de países do mundo. Exemplo que nós temos que acabar de apanhar. A maioria das partes de gente que apanharam aqui, e gente que tem ligação com o terrorismo internacional. Que ele se está cumpra, toma não passaporte lá bem, ainda chega nessa. A base daquilo que Gervásio Silva Lopes está contando a voz de como o Maru cana mati eleição. E como Gervásio fala a voz de como e cana mati eleição para vir nascer o Joaquim ou nascer um Tony. Vou perceber direito que é o Maru. Independentemente da segregação que o Maru está fazendo. O Maru toma tudo órgãos de soberania. E contando de como que gentes camate, assim que chamam, que gentes. Naqui contando como que gentes camate. E mostrando como que tem que existir segregação étnica religiosa. Se eu falar como não ser o Procurador-Geral da República, eu não falo como o nome tem que ser tudo órgãos importantes, eu não falo como o nome tem que ser o Bacaribiai. Sabe, eu falo como ser o Presidente do Tribunal de Contas de Guiné-Bissau, tem que falar como o nome tem que ser o Tidjani. Se eu falar como ser o Presidente do Supremo Tribunal de Guiné, o nome tem que ser o Arafan. Se eu falar ser o Presidente da República, o nome tem que ser o Umaru. Se eu falar ser o Ministro do Interior, o nome tem que ser o Bocha. Aquilo que eu fiquei mostrando. Se eu falar como o ser o Auditor de Guiné-Bissau na sede, o nome tem que ser o Fadia. Se eu falar como na Agência de Cooperação Guiné-Bissau, que Senegal, se eu tem o nome tem que ser o Inusa. Aquilo que eu mostrando e está fácil. Se eu vou falar de como o ser o que é mais que eu me falo, representante de Guiné-Bissau, Junta das Nações Unidas, o nome tem que ser o Samba. Se você falar como o ser o representante, quer dizer tudo o que se jogou fazer e concretizar.